Vamos convidar o irmão Daniel nesse momento. Irmão Daniel, diácono aqui da nossa igreja, os irmãos o amam bastante e nós também. E hoje nós vamos ouvi-lo, né, trazendo o recado de Deus, a palavra do Senhor aos nossos corações. Que Deus possa usar o irmão grandemente em nome de Jesus. Boa noite. Que Deus continua nos abençoando, dando alegria e dando-nos, a cada um de nós, conhecimento, sabedoria para que possamos entender a palavra de Deus. Porque sabemos que a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é Deus falando conosco quando nós damos ouvido à voz de Deus. E é por isso que precisamos, cada momento, cada dia, estar dando ouvido à voz de Deus, porque Deus fala conosco, no íntimo do nosso coração. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido, uma história maravilhosa. O que Deus faz com o homem está baseado aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Naamã é curado de uma lepra. E gostaria de falar sobre uma mensagem transmitida e interpretada errada. E um homem quase feliz. O texto nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dará vitória à Síria. E era ele herói da guerra, porém leproso. Nós vamos orar mais uma vez. Grande Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Queremos, ó Pai, pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos use como um instrumento em Tuas mãos. E que possa dar-nos, ó Pai, sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através da Tua palavra. E que possamos, ó Pai, dar ouvido à Tua voz, querer entender, para que possamos ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, essa história é uma história muito maravilhosa, porque ela fala do homem muito valoroso, um comandante do exército. Ele era um comandante. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento a Sírio. E era homem valente, mas porém leproso. Um homem de muito valor para aquele rei, valente. E o homem que tinha dado muitas vitórias, foi usado por Deus. Um homem que estava disposto a fazer tudo aquilo que vinha nas suas mãos. Mas porém ele era leproso. Lepra. Os irmãos sabem que a lepra é um símbolo do pecado, né? Na época a lepra era uma enfermidade que não havia cura. Era uma enfermidade que consumia o homem ou a mulher, o ser humano, dia após dia. Cada dia ia consumindo. Agora eu queria que os irmãos ficassem no espírito, perguntando a Deus:
e analisando a situação de um homem valente, de um homem poderoso diante da sociedade, mas porém leproso. Naamã era um homem bem sucedido e era chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um homem que tinha seus talentos reconhecidos pelo próprio rei. Naamã era amado por seu soldado. E Naamã gozava de muitos conceitos e respeito por todos os seus países. Naamã era um homem abençoado por Deus. Por meio dele, Deus dará vitória aos sírios. E Naamã tinha uma esposa que amava e se preocupava com ele. Esse homem valente. Certa vez, numa das suas investidas contra lá em Israel, ele leva cativo uma menina que ficou como escrava na casa de Naamã. E essa foi uma grande porta-voz para aquele povo. A palavra de Deus nos diz que ela observava a situação daquele homem sendo consumido por aquela lepra. E a Bíblia nos diz que ela chama a sua senhora, a esposa de Naamã, e fala para ela: oxalá se ele tivesse lá em Israel, ele era curado dessa lepra. Olha que mensagem maravilhosa, meus irmãos. Que recado maravilhoso de Deus, que Deus manda para aquela menina ainda nova, uma criança, uma adolescente. Mas uma adolescente que tinha a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo. Uma menina que confiava realmente em Deus. Foi por isso que ela disse: oxalá, se ele estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele era curado dessa lepra. Mas e agora? Quando uma pessoa recebe um recado, nós precisamos, meus queridos, ter essa consciência, essa humildade de entender os recados que vêm para nós. Veja bem, quando a palavra de Deus nos fala que aquela menina dá um recado para aquela senhora, ela vai e conta para o seu esposo Naamã. Aquela pessoa que está enferma, nós sabemos quando vem uma palavra dessa, a pessoa fica com vontade de procurar realmente aonde está. E foi o que ele fez. Naamã, ele vai ao rei. Olha a mensagem sendo transmitida, mas sendo interpretada errado. Porque o homem foi ao seu rei, Naamã, foi ao rei dele e disse para ele. E o rei, como nós sabemos que todos eles o amavam, aquele chefe do exército. Todo mundo amava ele, porque ele era um homem sincero. Ele era um homem valente. E todo mundo o amava. E aquele rei, quando ele vê essa resposta, essa palavra, ele imediatamente escreve uma carta. Ele escreve uma carta e envia para o rei de Israel. O texto nos diz aí no versículo: Naamã
comandante do exército do rei da Síria era grande homem diante do Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dará vitória à Síria, e era herói de guerra, e porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram uma menina que ficou ao serviço de Naamã. E disse à sua senhora: tornará o meu senhor e enviar diante do profeta que está em Samaria, ele o resgataria ou restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem da terra de Israel. Aí foi a hora que, então ele respondeu o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de vestivais. E levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegada a ti esta carta, saberá que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que eu curasse da sua lepra. Está vendo? A mensagem foi transmitida para ele, mas interpretado errado, porque a menina falou que se ele tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele era curado daquela lepra. Então ele foi ao rei, e aquela carta foi enviada ao rei de Samaria, e foi enviada ao rei, e ele interpretou, e enviando Naamã para lá, para que ele, e uma carta, e ouro, e bens, para que recebesse em troca daquela cura. Quando o rei de lá recebe essa carta, ele ficou furioso. Ele ficou furioso porque ele achava que aquele rei estava caçando ocasião contra ele. Ainda respondeu que porventura se ele era Deus para curar. Ele ficou indignado. Olha a mensagem sendo transmitida e interpretada errado. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, quando aquele homem estava indignado, aquele rei lá de Israel indignado, o profeta, o homem de Deus estava lá, o profeta Eliseu. Então ele pediu que deixasse levar, que deixasse ele ir, porque eles iam saber que havia realmente rei, homem, profeta, homem de Deus lá. E nós temos aqui essa característica da lepra, né? Lepra-se, que naquela época era lepra, não tinha cura, privava o doente do convívio social e levava-o a uma morte diária, lenta, sofrida e solitária. O símbolo do pecado. O pecado faz isso com a vida do homem. Aquele que vive no pecado, aquele que continua no pecado, ele leva a sua vida lenta, indo para a perdição eterna. Ele está caminhando quando ele não aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como ele não pede perdão a Deus pelos seus pecados, quando ele não entrega de fato a sua vida, ele está caminhando também lentamente para a condenação eterna, o qual a palavra de Deus nos fala que há um lugar
preparado para o diabo e seus anjos. É muito sério, meu querido ouvinte. Às vezes nós lemos as histórias e não paramos para pensar que condição está vivendo diante de Deus. Que condições nós estamos vivendo diante de Deus? Como você está encarando essa vida? Porque o pecado é uma enfermidade que leva à morte. Você já parou para pensar em que condições você está diante de Deus? Pense nisso agora. Exatamente assim que muitas pessoas se sentem, apesar de terem alcançado sucesso profissional, a família, apesar de gozarem do respeito de todos que rodeiam, apesar de se sentirem pessoas abençoadas por Deus, apesar de serem valentes, lutadores, não são inteiramente felizes. Porque o pecado, ele traz uma tristeza na vida do ser humano. O pecado, ele traz uma tristeza na vida do ser humano. Assim como uma doença, assim, traz uma tristeza na vida do ser humano. Talvez a pessoa tem tudo nessa vida, tem riqueza, mas se ele não tiver Cristo no seu coração, ele é infeliz. Naamã, ele tinha tudo, mas ele era infeliz. Há sempre um porém que consume a sua energia privada, os da felicidade plena, levado a experimentar uma notificação diária, lenta, sofrida e solitária. Porque o pecado, ele traz essa tristeza na vida do ser humano. Aí, no entanto, a palavra de Deus nos diz quando Naamã chegou lá aonde estava, na casa de Eliseu. Ele chegou com aquela comitiva. A Bíblia nos diz que Eliseu estava lá dentro da sua casa e mandou um criado dele, um ajudante dele, vai lá e fala para ele. Vai lá e fala para ele que vai lá ao Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. E ele é curado dessa lepra. Só falou isso para ajudar. O homem vai à presença daquele homem poderoso, aquele homem valente, e diz assim: olha, Eliseu falou que vai e faz isso aí. Qual foi a reação dele? A Bíblia nos diz que ele ficou com raiva. Aquele comandante do exército ficou com raiva, mas ele pensava que Eliseu ia chegar, passar a mão naquelas feridas dele. E ele ficou irritado, queria voltar para trás. Interessante, irmãos. Mais uma pessoa simples, né? Humilde. Chega para aquele comandante e fala: Senhor, mas ele falou que vai apenas lá e mergulha lá no Jordão. Ele questionava, mas porém não há rios grandes que poderiam ir, mas manda lá no Rio Jordão, aquele rio cheio de pedra, cheio de curva. Eu pensava e queria voltar para trás, mas aquele homem dá um conselho para o seu comandante. Mas ele falou que apenas vai lá. Não, se ele tivesse falado uma coisa difícil, não ia. Mas ele falou uma coisa simples: vai lá e entra 3 vezes. E ele ouviu a voz daquele homem simples. Irmãos,
e ouvinte da palavra de Deus. Olha, quando você dá ouvido à palavra de Deus, querendo entender aquilo que Deus fala com você, você é abençoado. Quando você dá ouvido, atenta àquilo que a palavra fala com você, você era abençoado. Está aqui um simples pregador da palavra de Deus falando com você nesta noite, para que você ouve a voz de Deus. Abre o seu coração, entrega seu coração nas mãos do Senhor. Diga para Ele, no íntimo do seu coração: Senhor, eu quero entender. Eu quero entender o plano de salvação. Abre o meu coração. Fala comigo. Clama a Deus aí onde você está. Não precisa falar alto, mas fala com sinceridade para Deus nesse momento, que Deus vai ouvir a tua voz. Mas você precisa ser sincero. Quando aquele comandante ouviu a voz do seu empregado, né? Diz a Bíblia que ele vai lá no Rio Jordão. Ele vai lá no Rio Jordão e faz assim como o rei de Israel, ou o profeta de Israel, como ele tinha ordenado. Ele mergulhou uma vez, levantou. Ele mergulha outra vez e levanta. Ele mergulhou a 7ª vez e diz a palavra de Deus que a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Que maravilha, irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei que situação você está diante de Deus. Eu não sei que condições você está levando a sua vida diante de Deus. Talvez você tenha até mesmo vindo à igreja, tendo assistido os cultos, tem até mesmo cantado, tem louvado, mas talvez o seu coração está longe de Deus. Deus conhece as nossas vidas. Deus sabe o seu pensamento. Deus sabe o que você está pensando nesse momento. Ele sabe o que você está pensando. Olha, não minta para Deus. Não engane com a sua vida a Deus, porque Deus conhece. Se você sente algo no seu coração, pede a Deus agora, nesse momento, que entra no seu coração, transforma a sua vida. Humilhe-se diante de Deus e fala: Senhor, transforma a minha vida. Mergulhe nas águas. Mergulhe nas águas para que você seja liberto pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Porque Ele quer salvar a sua vida. Ele quer transformar. Veja bem, os sírios, nós podemos ver no versículo ele chega sobre aquela criança que foi levada, presa, né, cativa, foi escrava. Sabe por que ela transmitiu aquele recado, meus queridos? Porque ela tinha realmente Deus em sua vida. Sabe por quê? Porque ela foi transformada pelo poder de Deus. Ela era uma pessoa diferente. Ela pode dar aquele recado porque ela foi uma pessoa que entregou sua vida nas mãos de Deus. Por isso que ela pôde falar com toda convicção. Se tivesse lá diante do profeta, ele era curado da sua lepra. Houve aquele trajeto, mas ele foi curado porque ele obedeceu à voz de Deus.
E nós, quantas vezes temos desprezado o testemunho vivo de alguém? Então pergunta, quantas vezes? Tão somente porque se trata de uma pessoa simples. Às vezes está aqui uma pessoa simples transmitindo essa palavra. Às vezes você fala, não, ele também, eu não quero. Mas olha, estou falando aqui, transmitindo a palavra de Deus. É porque Deus mandou. O pastor chamou aqui, é porque Deus mandou que eu transmitisse essa palavra para cada um de nós. Porque Deus falou comigo através da sua palavra. Então é preciso dar ouvido à voz de pessoas simples. Será que poderemos contar quantas vezes o padrão ou patroa desprezou o testemunho dos seus empregados cristãos? Será que teríamos condições de contabilizar quantas vezes os ricos não deu ouvido aos crentes pobres? Ou quantas vezes o doutor desqualificou a palavra da fé das pessoas simples? Será que podemos contabilizar? Olha lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 27 e 29, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignobais do mundo e as desprezais. E as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Deus é assim. Baixa a sua cabeça nesse momento e nós vamos falar com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Deus, Ele quer falar com você. Eu não sei de que forma, mas só você e Deus. Você pode abrir o seu coração aí, aonde está. Não precisa falar nada para mim, mas você pode falar com Deus nesse instante. E faz um encontro com Deus nesse momento. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Grande Deus, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, que fala em nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento apresentar a Tua igreja, o Teu povo que nos está ouvindo nesta hora. Se porventura ainda pessoas que estão sofrendo alguma coisa por causa do pecado, nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que Ele possa também mergulhar nas águas do Espírito. Que o Espírito Santo do Senhor possa transformar agora coração que está desejoso de entregar as suas vidas na mão do Senhor. Porque só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode transformar coração. E é por isso que em nome de Jesus nós clamamos, porque nós somos porta-voz do Senhor. E nós estamos clamando em nome de Jesus, que o Senhor possa transformar vida. Em nome de Jesus, curando, libertando deste mal horrível que leva o homem para a condenação eterna. E que possa transformar e dar vitória para a glória do Senhor. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que possa nos fazer entendido a Tua palavra, e que você se sente no seu coração algo
que deve ser mudado. Não perca tempo, porque o amanhã não nos pertence. Amém.